E aí, moçada do semi-extensivo, tudo certo? Vamos então para mais uma aula de geografia, agora sobre a industrialização do Brasil. Queridos, lembrar vocês que é um assunto sempre muito forte na prova da Federal de Santa Catarina, né? A CAF e o DES também cobram, e é aquele assunto que tem relações com muitos outros, com a história, um processo histórico de construção da industrialização brasileira. É uma questão econômica, evidentemente, que envolve fonte de energia, que envolve transportes. Teve um peso muito grande sobre o setor de transportes no Brasil, sobretudo nossa dependência rodoviarista, né? Dentre outras questões tão importantes, como a relação com a crise do café, tudo bem? Né? Com as fases da economia brasileira. Então, queridos, vamos estar de cabeça nesse assunto agora, certo? Industrialização do Brasil. Vem com o Tio Grote aqui, vamos lá. Para começar, aqui, só aquela lembrança rapidinho, né, sobre os tipos de indústria que nós conversamos na aula de indústria, né? Lembre, temos as indústrias de base e as de bens de consumo. Foi colocado ali no início do slide a indústria extrativa, né? Que não é aquela indústria que é um garimpo de ouro, não, ela extrai minérios em caráter industrial, como a Vale, né? Ali no quadrilátero ferrífero, por exemplo. Tudo bem? A de base, queridos, a gente lembra siderúrgica, metalúrgica, já conversamos sobre isso. Mas junto nessas indústrias de bens de produção, temos as de base e temos as de bens de capital, aquelas que produzem equipamentos para outras indústrias, como a WEG faz motores elétricos, por exemplo, né, para que outras indústrias possam operar. Tudo bem? E as de bens de consumo, só para a gente lembrar, né, temos as indústrias de bens de consumo duráveis, automóveis, eletrodomésticos, e as não duráveis, as mais lembradas, alimentos, bebidas, farmacêutica. Mas também entra no setor têxtil, vestuário e também calçadista. Tudo bem, queridos? Beleza? Vamos lá então. Bom, para falar da industrialização brasileira, no livro de vocês está bem resumidinho, mas nós temos que aprofundar um pouco mais, tá bom? Vejam, este primeiro momento, entre o século XIX e o século XX, nós vínhamos ainda de uma herança, de um pacto colonial. Até hoje somos dependentes das exportações de commodities, né, queridos? Então vejam, imagine vocês século XIX. Então a indústria que o Brasil tinha ainda era incipiente, estava começando a dar seus primeiros passos. Vamos lembrar que uma padaria é uma indústria, queira ou não, mesmo que em caráter artesanal. Né? Pega várias matérias-primas e transforma num produto. Tudo bem, atua no comércio, mas também tem a sua produção. Então, nessa fase, turma, tínhamos pequenas indústrias têxteis, vale lembrar da Hering, que já surge no final, né, na segunda metade do século XIX, 1880. É um exemplo disso, né? Mas eram poucas. Eram de alimentos, de bebidas, vestuário, poucas. A gente dependia muito das importações, daquilo que, né, dependíamos mais no setor industrial, tínhamos que importar boa parte. Tudo bem? Então, foi um primeiro momento, né? Teve alguns idealizadores de um projeto, como o Barão de Mauá, que queria, né, alavancar a indústria brasileira, só que tinha uma visão abolicionista que para a época, né, um país bizarro, último aqui do Ocidente, abolir a escravidão, enfim, né, quer dizer, abolir a escravidão, né, a Lange explica bem para vocês esse cenário que é bizarro, mas vamos lá. Então vejam, olha, o que o Brasil tinha até 1920? Basicamente, setor de alimentação e têxtil. Que era aquela demanda direta, né, turma? Vestuário, coque. Vestuário, alimentos, era uma exigência básica, né? E as outras muito modestas. Eis então, até copiei o trechinho do texto para vocês, que nós temos a quebra no cenário do café. Não valia mais a pena, né, investir aquele capital que acumulamos durante décadas novamente no café. Estava em crise, as exportações despencaram. Então vamos agora, queridos. Eu vou até aguardar. Pegue sua folhinha. Estou esperando. E nós vamos puxar algumas coisinhas em relação ao café. Grote, o que o café trouxe de importante? Qual é a relação do café com a nossa indústria? Total. Pegaram papel e caneta, estão fazendo mapinha mental. Então lembre que do século XIX até 1920 a indústria dava os primeiros passos, setor têxtil, alimentício. Agora nós vamos entrar de cabeça no café. O café trouxe o quê? Décadas e décadas exportando café permitiu um acúmulo de capital, sobretudo em São Paulo, né? A capital São Paulo concentrava esse comércio, mas São Paulo era o maior produtor de café da época. Minas hoje assumiu, mas São Paulo, Rio era a capital. Então ali estava o acúmulo de capital do café. Então nós tínhamos capital acumulado do café, os barões do café, com poder político também, né? Enfim, primeiro momento. Segundo, para eu exportar café, nós precisávamos de ferrovias e precisávamos de portos.
Vou dar um número para vocês, só para vocês entenderem a importância do café no que remete à infraestrutura da época. 1870, o Brasil tinha 745 quilômetros de ferrovias. Eu vou repetir. 1870, 745 quilômetros de ferrovias. 1920, 28 mil quilômetros de ferrovias. Em 50 anos, de 745 para 28 mil quilômetros. Como o café foi indo para o interior, as ferrovias também foram para trazê-lo até o Porto de Santos. Então, a infraestrutura ferroviária, portuária, no momento, tinha um papel, uma ligação muito forte com o café. Então, de novo, acumulamos capital e agora temos infraestrutura. Só que, além disso, como já tinha uma concentração humana maior, esse acúmulo de capital na região, né, não mais o trabalho escravo e sim assalariado, era uma região que já tinha um mercado consumidor. Porque quando os imigrantes chegaram, né, queridos, eles vão substituir o trabalho escravo. Tem o lado bizarro do branqueamento da população, que a história explica, né? Mas vejam, o imigrante que chegava constituía o quê? Um mercado consumidor. E com a crise do café indo para a cidade, mão de obra. Recapitulando, acúmulo de capital, infraestrutura, mão de obra do êxodo rural da crise do café e um mercado consumidor na região. Tudo isso, veja, no cenário do café. Então, São Paulo e Rio são os que mais vão industrializar nesse primeiro momento, evidentemente. Tudo bem, queridos? Tá, mas por que deu na telha deles pegar esse capital e investir na indústria? Porque não valia a pena o café. Então, nós vamos investir na indústria para substituir as nossas importações. Por isso, queridos, é fundamental. Se você for dissertar numa prova da Federal sobre a indústria brasileira e você não colocar, por exemplo, né, que o processo foi de substituição de importações, você perdeu boa parte da questão. O Brasil se industrializou forte a partir dos anos 30, substituindo aquilo que importava. Até porque temos a Primeira Guerra na Europa, temos a Segunda Guerra, temos uma crise entre guerras. Então a própria Europa tinha certas dificuldades em atender a nossa demanda. Em virtude disso, só havia uma lacuna. Então veja, não havia grande concorrência para a nossa indústria e havia investimento do capital do café. E assim nós começamos a substituição de importações. Tudo bem, queridos? Um modelo que vai durar de 30 até 80, até a década de 80, até a transição para 90 ali. Tudo bem? Então o Brasil se industrializou com capital nacional, diferente dos tigres que foi capital multinacional, para atender o mercado interno, diferente dos tigres asiáticos para o mercado externo. Entendendo as diferenças, a substituição de importações foi com capital nacional para atender a demanda interna. Pum! Alavancamos nossa indústria. Temos o primeiro salto da indústria. Tranquilo, queridos? Capital nacional, privado, nesse caso, né? E para atender nossa demanda interna. Só que aí temos um problema agora. O Brasil era um país rural. O Brasil era um país rural. Até a década de 60 para 70, o Brasil ainda era um país rural. Tivemos essa aula. Não só rural, com carências de infraestrutura, no que remete à energia, no que remete às indústrias de base que nós não tínhamos. E aí entra uma figura simbólica. Tá ali, queridos, olha só a importância. Os dados são legais, né? Geografia trabalha com números. Então veja aqui, ó. Até botar minha cabeça aqui do lado para você acompanhar melhor. Queridos, olha só. Crescimento da agricultura 20 a 29, antes da crise, 4%, indústria 2,8%. Estourou a crise, né? 33, 39, 1,7% o crescimento da agricultura, da indústria, 11%. Entenderam a importância da crise no cenário cafeiro para, né, alavancarmos a indústria. Tudo bem? Beleza? Só vai estar faltando alguma coisa. Eu sei, você sabe, nós sabemos. Tá, vamos lá, queridos. Faltava siderurgia, faltava metalurgia, e aí vem um camarada chamado Getúlio Vargas. Vargas vai alavancar as indústrias de base, ou de bens de produção. Por quê? O capital privado do café, queridos, não teria força econômica para montar uma imensa siderurgia, como a Companhia Siderúrgica Nacional, ou a própria Companhia Vale do Rio Doce, a Petrobras, as gigantes. Então veja, com a intervenção do Estado no setor, nós temos as indústrias de base. A base, pergunta mais simples da aula de hoje, vou dar para vocês agora. O governo, depois de Vargas, né, no segundo momento ali, Juscelino Kubitschek, conseguiria fortalecer o setor automobilístico sem a base de Vargas, sem a petroquímica, sem a siderurgia para fazer as autopeças e metalurgia?
Entenderam a importância? Não. Vargas investiu na base. Investiu também na energia, né? A Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco, Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco, abreviando CHESF, caiu na Federal, isso aí quebrou a galera. Todo mundo lembra, né, turma? CSN, Vale, Petrobras, Fábrica Nacional de Motores, na aula de história tão bem enfatizado pelos nossos mestres, né? Então veja, a importância de Vargas, a intervenção estatal no setor de base. Tudo bem? Muito bem, vamos lá mostrar aqui para vocês mais alguns dados. Bom, aí tá, beleza. Então, 30 explodiu, café, de repente vem Vargas com as indústrias de base, e agora chega a figura de Juscelino Kubitschek, que assume um país rural. E uma curiosidade, na década de 50, queridos, o Brasil era movido a lenha. Imaginem vocês um país industrializando, querendo ser uma força industrial movido a lenha. O que o JK percebeu? Temos uma defasagem muito grande. E para recuperá-la, precisamos pelo menos uns 50 anos em 5. Lembra, molecada? Pois isso é básico da aula de história, né? Plano de metas, 50 anos em 5. Nós temos que alavancar a economia e modernizá-la. Como? Investindo em energia, investindo em transporte. Outros setores, evidentemente, mas energia e transporte no que remete à indústria. Hidrelétricas, o fato que nós vamos explorar na próxima aula, transportes, que foi lamentável, é a nossa dependência às rodovias, né? Então, não que não deva, o Brasil não deva utilizar as rodovias, elas são importantíssimas também, mas para curtas distâncias, né, queridos? Não cortar o Brasil por uma rodovia de caminhão, né? É um custo muito alto, poluição. Se nós usássemos mais a ferrovia, que transporta mais cargas, a hidrovia, que transporta mais cargas a baixo custo, seria mais eficiente. Não para tudo, né? A hidrovia tem, né, uma hidrovia para curta distância não é tão eficiente. A rodovia ela é eficiente, ela é ágil, só que é para curtas, no máximo médias distâncias. Não como fizemos no Brasil. Uma opção que o Brasil fez equivocada para um país tão extenso, né? O nosso plano de metas, então, fez o Brasil. Construção de Brasília, né? Um marco simbólico, né, galerinha? Vamos lá. A construção de Brasília até tem simbólico mesmo, né? Quer ver como eu modernizo 50 anos em 5? Pega uma capital com essa arquitetura em apenas 5 anos. Foi a ideologia da época de JK, né? Querer mostrar esse crescimento. Tudo bem? Forte no transporte, na energia com as hidrelétricas, por exemplo. Só que tem outro elemento, né? Essa política desenvolvimentista de JK tem o lado, né, que importante da entrada das multinacionais. O Brasil abriu a economia como Collor lá no neoliberalismo. Não. Nós não abrimos a economia para produtos importados. Nós abrimos a economia para empresas produzirem aqui. Então vamos lembrar, Juscelino Kubitschek, do Plano de Metas, foi o cara que abriu as portas para as multinacionais. Tudo bem? Sobretudo setor de bens de consumo duráveis, né? Automóveis, eletrodomésticos, por exemplo. Automóveis é simbólico no governo JK. Tudo bem? Beleza? De novo, plano de metas, indústrias sendo amparadas agora para o setor de transporte e energia e aberturas multinacionais de bens de consumo duráveis, automóveis, um caráter simbólico. Tudo bem? Vamos agora dar mais um passo. Entramos agora na ditadura, né, no governo militar. Nesse período, queridos, né, até uma fala do ministro da Economia da época, vamos fazer o bolo crescer para depois dividir. Foi um período, queridos, marcado por um rápido crescimento econômico, que era um cenário mundial. Chamado pelos historiadores a fase áurea, né, a fase de ouro do capitalismo. A economia mundial crescia forte, o Japão crescia forte, os tigres asiáticos estavam surgindo, então foi um cenário explosivo ali de crescimento. No Brasil, pautado em prova da Federal, arroxo salarial, os empregados ganhando cada vez menos, não tinha como reivindicar, não podia fazer greve, não tinha sindicato, né? Dura repressão da ditadura. Então foi o período que a classe média brasileira e os mais pobres mais empobreceram. Foi o período de maior concentração de renda. Nós já somos um país criado sob a ótica dessa concentração. Vamos lá, queridos. Né? Nós viemos de uma colônia de exploração, plantation, sesmarias, donatários. Vocês já sabem disso. Mas foi um período que a renda concentrou mais ainda. Então, além da repressão política, tortura e tudo que se discute sobre esse cenário, a economia cresceu, mas cresceu de forma extremamente desigual. Lembre que era a fase da nossa urbanização, explodiu a favelização no Brasil também.
E a pergunta que eu faço, se foi tão eficiente na economia esse período, por que a década de 80 foi a década perdida? Por vários motivos, né? Um deles é que em 73 estoura a crise do petróleo, que foi uma aula recente, vocês viram com o tio Grote. E aí, meus amigos, acabou o milagre, né? Acabou o petróleo para o Brasil, foi trágico, foi horrível, né? Mas como é que eles conseguiram esse milagre? Era pautado nesse tripé aqui, que veja, investir nas estatais, tripé econômico, né? Como o JK já trazia esse modelo, veja, as estatais fortes na base, a iniciativa privada nos bens de consumo, né, não duráveis, alimentos, têxtil forte, e as transnacionais fortes nos bens de consumo duráveis. Então, veja, as trans ou multinacionais chegavam, as nacionais cresciam, porque o Brasil era um país bem fechado, né? Era protecionista pra caramba. Para ter acesso a um produto importado na época era quase impossível. E as estatais, então veja, estatais, privadas nacionais e privadas multinacionais. E, obviamente, benefícios eram dados às multinacionais, né? Isenção de impostos, área para construção, mas isso todos faziam, né? Antigos asiáticos, Brasil, isso é um cenário comum. Tranquilo? Aí, década de 80, em história, vocês vão explorar um pouquinho mais, né, turma? Chamada de década perdida, uma fase caótica da nossa economia, com hiperinflação, endividamento externo. O período da ditadura foi o período que o Brasil também explodiu a dívida externa. Depois não tinha como pagar, evidentemente, né? Aí vimos enrolando essa dívida durante décadas. Tudo bem? Bom, agora precisamos de alguém para recuperar essa economia, né, nos anos 90. E aí, querido, surge ali entre 89 e 90 a figura de Collor. Era até engraçado, né? Andava de jet ski, lutava karatê, tinha a visão de um cara moderno. E do outro lado, Lula, que na época tinha um discurso assim meio Hugo Chávez, né, estatizar, né, um discurso, obviamente, contextualizado ao final dos anos 80, né? Estávamos aí no final da Guerra Fria, então era um cenário, então era meio um cara muito mais à esquerda do que o Lula foi quando chegou ao poder, né? Bem extrema esquerda até alguns posicionamentos da época, se comparados a hoje, evidentemente. E Collor, o cara que seria o moderno, o cara que caçava marajás nas alagoas. Na verdade, o que aconteceu é que o Brasil entra de cabeça na fase neoliberal, no chamado Consenso de Washington, né, quando os ditames neoliberais são lançados aqui na América Latina. E aí, molecada, fato importante para a gente discutir agora. Claude, você não acha que o Brasil teria que abrir a economia em 90 de qualquer maneira? Sim, o mundo globalizava, e nós éramos um país extremamente protecionista. Mas foi assim que a indústria brasileira cresceu, foi uma escolha do nosso governo, crescer num ambiente protegido, numa substituição de importações. Então a abertura deveria ocorrer sim, gradualmente, dando amparo para a modernização das nossas indústrias. Ah, fizeram assim? Não. Abriram as portas para os produtos importados, que eram melhores e mais baratos. Entenderam, queridos? A abertura neoliberal de Collor, além das loucuras dele, como a retenção do dinheiro das pessoas, foi uma coisa louca, que em história vocês vão explorar, tá? Foi um período marcado pela privatização de empresas, muitas estatais, Collor, FHC, né, Itamar, FHC, e todos passaram por esse processo forte de privatizações. Né, grandes estatais, a Petrobras virou uma empresa mista, era só estatal, a CSN foi privatizada, né, então foi um cenário forte nesse sentido. Mas a abertura econômica quebrou muitas empresas aqui no Brasil. Destaco em Santa Catarina o setor têxtil e o setor carbonífero. O carvão mineral importado era mais barato e de melhor qualidade. E os tecidos começavam a chegar dos tigres e da China. E aí, turma, ficou difícil competir. E milhares de empresas faliram. Então, não é que não deveria abrir, o mundo globalizava, mas a forma que foi feito foi trágico. Tá, então como é que as indústrias no Brasil conseguiram, assim, se adaptar a essa concorrência, a ser competitiva no Brasil do custo Brasil? Como é que é, Grote? Pode repetir? Posso. Custo Brasil. É o custo para se produzir nesse país. São os entraves, alguns entraves do nosso desenvolvimento, como a carga tributária. Tem país com uma carga tributária maior até, mais bem administrada e com oferta, né, qualidade de vida da população. Então, carga tributária, vamos lá, turma, transportes ou obsoletos ou ineficientes e caros, a burocracia. Burocracia sempre vai existir, você precisa de um documento, tal, mas não excessiva como no Brasil, com vários trâmites, demoras, né? Isso tudo trava o nosso desenvolvimento. Tudo bem, queridos? Então, como é que as indústrias vão ser competitivas? Aí começa a fase da descentralização industrial,
que até alguns autores chamam hoje de deseconomia de aglomeração. Até a década de 80, aglomerávamos onde? No eixo Rio-São Paulo, principalmente. A partir dali, as empresas vão para onde? Olha o mapinha, vai lá. Mitsubishi em Catalão. Né? Vejam, a BMW em Araquari, Santa Catarina. Por que aqui, Grote? Porque produzir em São Paulo, por exemplo, capital ou adjacências, mobilidade caótica dos operários, custo de vida dos operários mais elevado. Nesta fase dos anos 80, começou uma guerra fiscal. Como assim? A Ford vem para o Brasil. O Rio Grande do Sul ofereceu espaço e isenção de alguns impostos para a Ford. Santa Catarina, Paraná, Bahia levou. Por quê? Porque a Bahia concedeu décadas de isenção de impostos e mais alguns benefícios. Mas algumas isenções nós damos. Sim, mas começou a virar uma guerra e as empresas começaram a fazer uso disso. Entendeu, queridos? Que não é bom também para o país. Dar algumas isenções, porque a obra inicial é cara, tal. Tudo bem, isso faz parte do jogo. Né? A gente sabe que ocorre. Mas a forma que foi feito virou uma guerra fiscal. Quem dava mais isenção levava as fábricas. Então por isso que elas vão para outras regiões? Não só por isso. O operário que trabalha em Araquari, na BMW, aqui em Santa Catarina, ele mora ao lado da fábrica. Tem um custo de vida menor. A fábrica tem em seu entorno o porto de Itajaí, o porto de São Francisco e o porto de Itapuá, num raio de 60 quilômetros. Tem o aeroporto de Joinville. Tem a BR-101 e a BR-280 nas adjacências. Tem eixos logísticos, tem energia, mão de obra qualificada, porque Joinville é um polo técnico forte no setor metal mecânico, as escolas ali, a Tupi, a própria engenharia mecânica da UDESC na região. Tudo bem, queridos? Então houve uma descentralização industrial no Brasil. Mesmo com essa descentralização, né, aí tem alguns dados aqui, então você vai dar uma lidinha, né, mais recente, aí o governo Lula também manteve a abertura econômica, né? Até voltar aqui para vocês, para a gente ler juntos. Mas os problemas de infraestrutura, a questão da reforma tributária não foi feita, então foi muito criticado. O que fortaleceu um pouco a nossa indústria nesse período foi o consumo da classe média, uma classe média que cresceu. A estabilização gerada pelo Plano Real foi fundamental também para permitir esse consumo. Então, só uma revisãozinha rápida, vamos lá? Café, capital, infraestrutura, os imigrantes, que vão formar mão de obra em um mercado consumidor. Substituição de importações, Vargas com as indústrias de base, JK que abriu as portas, né, e o plano de metas, e aí a abertura aqui. Tá bom, queridos? Resuminho rápido, a escalada da nossa indústria, o crescimento da sua participação no PIB, e nos últimos anos temos uma crítica, por quê? Porque a indústria brasileira tem uma participação cada vez menor, em virtude de não ser tão competitiva. Aí eu coloquei alguns textinhos complementares, queridos, tá? Olha lá, Ano passado esse texto, tá? Estagnada a indústria em menor fatia do PIB desde os anos 40. Tá? Fatia do PIB. Também porque a economia diversificou, vamos ser honestos, né? Tem aquela brincadeira que eu faço com vocês. Sua avó fazia pilates? Não, né? Então, tô usando pilates como brincadeirinha. Mas olha essa diversidade de serviços que temos hoje, internet, TI. Então, tudo bem que a economia diversificou mais, não é só porque a indústria desapareceu e nós voltamos para o campo, né? Por favor. Tá bom, queridos? Aí tem mais alguns textinhos para vocês, de matérias, e aqui, evidentemente, que a concentração industrial do Brasil persiste no Sudeste, apesar do Nordeste, sobretudo o litoral, da Zona Franca de Manaus, criada em 67, porque só concentrava indústria no Sudeste, então para dispersar, foram estimulados polos industriais em Recife, Salvador. Zona Franca de Manaus foi criada também para gerar essa descentralização. Lembra? Porque urbanizava muito também o Sudeste, o povo do Nordeste, muitas vezes fugindo das mazelas sociais, migravam para o Sudeste em grupos, né, centenas de milhares, até milhões em algumas fases, algumas décadas, em busca de melhores condições de vida, trabalho. Então o governo buscou com a SUDENE, né, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, levar desenvolvimento para lá também. Apesar que teve muita roubalheira, lamentavelmente, na Sudã também, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, mas eu quero que entendam que a indústria continua concentrada, apesar de, nas últimas décadas, ter dispersado um pouquinho, sobretudo a partir dos anos 90, 2000. Tá lá, queridos, arrecadação, né, de CCS na indústria, contribuição previdenciária. Então, peguei aqui só um número para mostrar como São Paulo é forte. São Paulo, olha a comparação São Paulo, Rio, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no que remete à contribuição à arrecadação previdenciária. Se pegarmos aqui mais estabelecimentos industriais em 2017 e 2018, né, você percebe que
São Paulo é o gigante, Minas em segundo, terceiro Rio Grande do Sul, quarto Santa Catarina, quinto Paraná. Tudo bem? E isso em número de estabelecimentos, às vezes aqui no Sul um pouquinho menores, né? Maior participação da indústria no emprego formal. Olha onde é que a indústria tem uma participação forte no emprego formal. Santa Catarina. Então é importante demais aqui para o nosso estado. Tudo bem que diz aqui um textinho mostrando que o Brasil é pouco competitivo nesse cenário mundial e é uma questãozinha que nós temos que mudar. Fica para a sua leitura. Tá bom? Muito obrigado, queridos. Bom estudo para vocês. Espero que tenham compreendido, né, e que a Federal de Santa Catarina, as províncias do estado, gostam de trabalhar essa temática. Tudo bem? Um abraço para vocês. Bom estudo. Valeu!